Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai dar seguimento ao assunto cólica de bebê, falando de causas e tratamento, possíveis causas e possíveis tratamentos aí para esse probleminha aí que deixa a família um pouco preocupada, né? Bem, semana que vem eu vou começar a falar de enxoval. Muitos não sabem, mas eu sou uma personal baby shopper, então acabei me especializando nesse assunto e quero ajudar bastante as mamães aí, as gestantes que estão meio atrapalhadas aí com essas compras, né? Bem, mas vamos voltar ao assunto cólica, né? Sejam bem-vindos os novos seguidores. Eu sou a Letícia Carúcio, a Nutri dos Bebês. E lá no Instagram vocês vão ver que eu sou realmente a Nutri dos Bebês, porque eu compartilho vídeos incríveis de bebês de todo lugar do mundo. Japonês, chinês, russo, alemão, italiano, tem bebê de tudo que é jeito, americano, brasileiro. Então é bem legal, os meus stories são recheados de bebezinhos. Tá bem? Então vamos falar então da cólica, né? A cólica então, relembrando, é uma situação que ocorre em bebê saudável, até 50% dos bebês apresentam cólica. Ela é recorrente e ela produz aquele choro prolongado, então é um choro que a gente consegue identificar, que é característico da cólica, né? Acontece muito por causa, então já entrando nas causas, né? Porque existe uma imaturidade do trato intestinal do bebê. Então, à medida que ele vai ganhando semanas de vida, ele vai ficando com esse intestino mais maduro e mais bem preparado para receber o leite materno ou a fórmula infantil. Então, assim, mas uma coisa que eu queria salientar é que, independente, tá, da gente entender que o choro é prolongado, que é um choro diferente, levem sempre ao médico, né, para descartar qualquer outra situação. Apesar de ser super comum, é bom investigar. Daqui a pouco ele pode ter um refluxo gastroesofágico, não tem a ver com o intestino dele. Ou ele pode ter alguma lesão, né? Então é bom ter uma avaliação médica e sempre fazer a puericultura. Então aquela visita mensal ao pediatra na unidade de saúde ou consultório pediátrico, tá bem? Então isso aí é importante. O que eu tô fazendo aqui é uma educação aqui em função de nutrição, né, focada em nutrição materno-infantil, mas isso não descarta acompanhamento médico, tá bem? Bem, então uma das causas básicas seria essa, a imaturidade do intestino do neném, que à medida que ele vai ganhando os meses, as semanas, vai melhorando. Uma causa que as pessoas cogitam muito é alergia à proteína ao leite de vaca ou intolerância à lactose. Então, isso é importante chamar atenção. Isso numa consulta médica, o médico vai descartar. Então, não mudem a dieta, não parem de amamentar ou não mudem a sua dieta antes de ter um diagnóstico, né? Porque hoje a gente tem na internet muita informação, tem condutas profissionais diferentes, com condutas diferentes, mas nenhum vídeo, mesmo que seja uma celebridade na pediatria, não substitui uma avaliação médica, um exame físico, um exame laboratorial. Então, a criança precisa dessa atenção. Então, por favor, não mudem a fórmula do neném, porque a vizinha comentou, ou a amiga já teve um neném assim, que era alergia à proteína. Não, descubra, descarte, o pediatra vai descartar todas as possibilidades, tá bem? E se for o caso, ele vai conduzir essa avaliação e vai prescrever o tratamento certo. Bem, falamos em dieta materna, né? Então, a dieta materna, ela é muito cogitada como sendo
uma possibilidade, né? E acaba que às vezes o argumento da mãe é tão forte que, como nutricionista, o que a gente vai dizer? Se a mãe disse, quando eu como tal coisa, um brócolis ou um repolho, meu filho vai ter cólica, tem cólica. Então, na dúvida, substitua o repolho, a salada de brócolis por outra salada, porque a gente tem que analisar também o estresse, né, da família, da mãe. Às vezes é uma coisa emocional, eu não discordo, isso é muito individual, porque assim, os artigos, as pesquisas não encontram dados que comprovem, olha, tal alimento, tal relação de alimentos não deve ser consumida por mães que amamentam e que os seus filhos têm cólica. Então não existe esse consenso, essa diretriz, porque é muito relativo, até porque o mundo tem alimentos que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, não tem no norte do país, e assim como tem alimentos no norte do país, no Nordeste, que não temos aqui no Rio Grande do Sul. Então também, a nível de Brasil, estabelecer determinados alimentos, eu pessoalmente acho também que não cabe. Mas de uma forma individual, conversando com o nutricionista, conversando com o seu pediatra, eu acho que pode ser descartado algumas coisas, não desequilibrando a dieta da mãe. Então, alguns trabalhos mostram uma possível relação com a couve-flor, brócolis, repolho, que eu comentei, agrião, couve de Bruxelas, leite de vaca, cebola, chocolate, mas isso não é assim confirmado, tá? Porque os estudos científicos, e a gente viu recentemente, né, há muito viés, né? Ou seja, se ele não foi traçado com uma metodologia bem correta, ele acaba que os resultados não são muito confiáveis. Então é preciso muito conhecimento e geralmente as grandes revistas, elas têm pessoas, né, excelentes, né, cientistas, pesquisadores que vão publicar aquele artigo e confirmar determinadas evidências, né? Mas a gente, como leigo, ou como me acontece às vezes no Instagram, que alguém vem conversar, mas eu discordo. No caso foi da anemia, quando eu falei de anemia e beterraba. Porque o Ora Pronobis tem ferro, tem proteína. E aí por isso que eu fiz o vídeo sobre a Ora Pronobis, porque eu fui estudar e encontrei, realmente ela tem muita proteína, né? Mas ela tem ferro, mas não é absorvido como a gente espera. Então tem vários probleminhas ali que a gente precisa refogar ou cozinhar, enfim. Então é um exemplo, tá? E aí vem pessoas questionar o que um profissional que já tem bastante tempo de prática e de estudo acabam questionando a gente nas redes sociais. E isso acho que em todas as áreas, né? Mas é certo que não existe uma relação de alimentos que a mãe tenha que excluir. O que fica muito claro, assim, é que a mãe tem que manter a amamentação. Se está amamentando, se a pega do bebê tá tudo ok, mantenha a alimentação, a amamentação materna, tá bem? E converse com um profissional e faça uma avaliação da sua dieta, porque isso eu vejo como quando atendo uma gestante, me deparo com essa situação, eu avalio de forma individual. Se ela vê relação com determinado alimento e a cólica do seu bebê, então me parece ter o bom senso observar e eliminar esse alimento por um tempo, ou reduzir a quantidade, tá bem? Bem, falando em amamentação, às vezes pode acontecer que haja problema na técnica da amamentação, ou seja, o bebê está mamando muito rápido e acaba que ele engole ar.
E a gente sabe que a cólica ali, como eu falei no outro vídeo, tem uma relação com produção de gases, né? Então, alguns bebês podem formar mais gases do que outros, né? Existe às vezes um intestino muito ágil aí, mas a questão do deglutir o ar durante a amamentação, então, se acontece isso, pode haver um erro na pega, né? A pega não está sendo bem adequada. E aí, em outro vídeo, a gente pode conversar sobre a boa pega durante a amamentação. O bebê que não é amamentado, que recebe fórmula, então também pode haver um problema naquele furinho ali do bico da mamadeira. E hoje em dia tem muitos tipos, né, de mamadeira, de bico de mamadeira, então a gente tem que cuidar para que ele não degluta, não haja uma deglutição muito rápida. E é nessa mamadeira inadequada, ele também está engolindo muito ar, que vai produzir gases, tá bem? Então, às vezes é uma coisa muito simples como essa, corrigir a pega ou corrigir a mamadeira, e nunca mudar a fórmula infantil. Se é o caso do seu bebê usar fórmula, não use uma outra fórmula de proteína hidrolisada ou uma coisa do tipo, sem antes falar com o médico, tá bem? Ou com a nutricionista que acompanha o seu bebê, mas sempre o médico, porque as fórmulas especiais, elas têm ligação com as alergias à proteína do leite de vaca, a intolerâncias, então é importante a avaliação médica, né? Eu, como nutricionista, eu gosto muito de trabalhar de forma interdisciplinar, então sempre esse trabalho conjunto com os colegas. Eu nunca tomo uma decisão de mudar a dieta sem antes ter um diagnóstico bem estabelecido, feito pelo colega médico, tá bem? Tem que falar, porque acaba que às vezes as pessoas vão dando confiança, assim, né? Então a gente precisa ter a questão ética, né, profissional. Bem, produção de gases, então, a gente falou que os bebês, alguns vão ter essa facilidade, isso é individual do bebezinho, então isso pode facilitar a formação da cólica, né, da promoção da cólica. Bem, a intolerância à lactose, a mesma questão da alergia à proteína do leite de vaca, acredito que tem que ter uma investigação médica para a gente chegar à conclusão. Na verdade, a amamentação, a gente já não tem esse problema, porque é o leite materno. E só para uma observação, cada mãe tem um perfil de leite, né? Então, tem mães que têm um leite mais gorduroso, que não tem a ver com o peso dela, tá? Às vezes, mães magras têm um leite materno bem gordinho, com teor de gordura alto, teor de proteínas, né? A proteína não muda, mas a gordura muda bastante. E alguns nutrientes, mas isso é interessante a gente observar, tá bem? Outra situação é o desenvolvimento emocional. Então, a princípio, a criança, isso não tem a ver com o comportamento dele, a cólica dele, a agitação, tudo que ele está sentindo, que é dor, né? Ele sente dor, né? A cólica causa dor no neném. Se a gente sofre com cólica, imagina um intestino ali novinho em folha, despreparado com aqueles contrações, né? Então, eles sentem dor, mas isso não tem a ver não interfere, não tem a ver com o estágio do desenvolvimento emocional dele, tá? O bebê não tem a ver com a criança vai ser mais nervosa ou coisa do tipo. E falando nisso, falando em desenvolvimento emocional, existe uma situação em que às vezes os pais não querem estragar o bebê, não querem mimar o bebê e acabam negando colo, negando um aconchego, porque isso vai fazer parte do tratamento que agora eu já vou comentar. Então, a gente sabe que acho que uma criança mimada não é o ideal, né? Porque, enfim,
Mas é importante a gente observar que não é por aí também, né? Bebezinho, o colinho, a calma, porque lá no início, assim, as causas que eu tinha comentado era o pós-mamada, a cólica acontece na pós-mamada e também no final de tarde. E muito comum em ambientes agitados, né? Às vezes pode ser final de tarde, porque o marido chega em casa, pode haver uma cobrança ou discussão, não sei. Ou a própria ansiedade da mãe, né? Do pai. Então, assim, o ambiente tem que estar tranquilo, porque se você não consegue ter o seu ambiente familiar tranquilo, isso reflete sim no número de cólicas, se essa cólica vai ser recorrente, a duração dessa cólica, tá bem? Então, pelo horário que é comum, à tardinha e à noite, né? Pós-mamada a gente não tem o que fazer, mas o ambiente, né, que a gente relaciona com esse final do dia, e então é importante observar essa situação, né? Às vezes amamentar o bebê num lugar mais calmo, às vezes chega a visita, chega a sogra, chega um monte de gente em casa, isso também pode agitar o bebê e promover cólica, né? Não necessariamente estou falando que haja brigas, né? Que o casal ou a família tem muitas discussões, mas às vezes um ambiente barulhento. E aí a gente pode estar, antes de falar do tratamento, a disbiose, ou seja, um desequilíbrio na flora intestinal também pode ser uma causa. E como é que a gente trata isso? Amamentando. Então, porque as bactérias benéficas da mãe passam para o leite materno. Então, o bebê recebe boas bactérias para sua flora intestinal através da alimentação, da amamentação, tá bem? Então, a amamentação realmente ela é muito importante. Ela reduz muitos problemas nutricionais e do desenvolvimento do bebê. Tá bem? Não quero deixar as mães que não estão amamentando ansiosas ou nervosas, né? Cada caso é um caso. De forma geral, quando há toda uma condição que é bom para o bebê, bom para a mãe, né? Com certeza é bom para os dois a amamentação, mas tem situações às vezes que as mães não conseguem amamentar. Mas isso é uma coisa que a gente não vai julgar. Bem, falando então em tratamento, o que é falado? Então, dieta, né? Eu trato de forma individual, aconselho a amamentação, que vai ajudar na flora intestinal. Se não for o caso, então buscar uma fórmula infantil adequada, junto com o seu pediatra, e que não que exclua o leite de vaca, porque realmente o leite de vaca não é aconselhável para o bebê, tá bem? Pelo menos até 1 ano, né? Esse tempo mudou um pouquinho, o Ministério da Saúde mudou um pouquinho esse termo, mas até 1 ano, se a gente puder evitar o leite materno, melhor. Ou leite de vaca, melhor, por favor. Leite materno sempre. Tá bem? Então, assim, o que é interessante trabalhar? O ambiente familiar e algumas técnicas que eu vou falar aqui não tem malefício nenhum, tá? Não é nada irracional, são coisas adequadas, que é o ruído branco, que depois eu vou deixar as sugestões de aplicativo que a gente pode baixar no celular. Do ruído branco são aqueles sons suaves e os bebês gostam muito. Movimentos, colo, pensar na troca de fórmula junto com o pediatra, e o colinho, a ligação pele a pele, tá bem? São coisas bem interessantes. Uma sugestão que é bem conhecida é a Chantala, né? Então eu vou deixar na playlist um vídeo sobre a Chantala, que é algo que com orientação é muito simples, né? Onde a gente vai mexer um pouquinho o bebê ali com carinho, e isso ajuda a relaxar bastante, tá bem? Depois eu posso estar futuramente trazendo alguém que
possa estar nos orientando mais sobre a Chantala, porque eu não vou falar, é uma técnica que eu não domino, não é da nutricionista, mas é uma técnica muito legal que ajuda muito a tratar a cólica de bebê. E eu acredito que seja isso, então, ambiente tranquilo, ruído branco, então explorar essa tecnologia que a gente tem ao nosso alcance, colinho, carinho para esse bebê, paciência, equilíbrio, porque no outro vídeo eu falei que infelizmente a cólica, o choro prolongado referente à cólica, leva alguns pais a perder o controle emocional, né? Então muitos sacodem o bebê e causando traumatismo craniano, né? Então a gente tem que evitar acidentes domésticos, né? Bem, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Uma orientação talvez, né, bem generalizada. Mas eu queria falar que não existe fórmula mágica, não existe dieta especial para cólica do bebê, tá? E deixem sugestões aí, comentem o que vocês gostaram, o que não gostaram. E deixem sugestões aí, dúvidas, demandas aí que vocês tenham, para que eu possa estar trazendo, porque às vezes uma pessoa que a gente consegue orientar, e aqui se baseia numa educação, numa orientação apenas, eu já fico bastante feliz de ajudar pelo menos uma família que seja, tá bem? Um beijão para vocês, até a próxima semana. Na playlist ali eu tô colocando uns filmes e futuramente eu vou comentando algumas coisas aí para vocês, porque a página é da família, né? Então eu vou deixar uns filmes aí, umas dicas de filmes para vocês. Um beijão e até terça. Tchau!